O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-nos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. É sempre uma alegria quando nas nossas assembleias litúrgicas dominicais os casais se fazem presente para que nós possamos lembrar juntos da importância da beleza do matrimônio. Sábado passado nós tivemos uma boda de diamante, 60 anos, no domingo 50 anos de matrimônio, e hoje junto com a Lucineide, com o Vitor e com a família deles, essa alegria desses 25 anos. E faço questão, com orgulho, de lembrar que se a gente encontra tudo limpo e arrumado aqui na nossa matriz, é porque este casal, todas as terças-feiras, estão aqui se dedicando, quietinhos, escondidinhos, fazendo esse trabalho que é honroso. A gente encontra sempre tudo em ordem, a gente não faz ideia de quantas pessoas estão se dedicando para a gente encontrar tudo no lugar. Muito obrigado, porque isso é mérito também de vocês, com tantas outras pessoas que se dedicam na paróquia. Eu agradeço de coração a vocês. O que nós hoje encontramos, Há alguns domingos, caminhando com Jesus para Jerusalém, nós estamos recebendo grandes catequeses, assuntos importantes, exortações que sempre nos colocam na perspectiva de que tudo que a gente vive pode interferir ou nos ajudar nesse grande investimento que a gente está fazendo para a vida eterna. Gosto sempre de lembrar disso. Estamos com Jesus e Ele nos pede, nos ensina tantas coisas, e no exercício daquilo que Ele pede para nós, no cumprimento da vontade dEle, nós estamos nos exercitando, porque nós queremos o reino dos céus.
O que hoje nós encontramos assim dentro dos 3 textos da liturgia, o que é que se sobressai? Precisamos em Deus aprender o uso correto do dinheiro e da riqueza. É uma exortação que Jesus faz. Então, já de antemão, Jesus não está em nenhum momento, em nenhum dos seus textos evangélicos, em nenhum momento Jesus está dizendo que a gente não pode ter as coisas, só que temos que saber como usá-las. Jesus em momento nenhum está dizendo que nós não podemos ter dinheiro, só que não podemos deixar que o dinheiro nos cegue, nos faça cegos, nos torne egoístas, autossuficientes, orgulhosos, fechados para o outro, incapazes de vivermos bem. O dinheiro não pode fazer mal, a riqueza não pode ser um mal na nossa vida, e ela pode se tornar um mal na nossa vida. Então esse é o pensamento que circula os 3 textos. Quando nós olhamos para esta belíssima parábola, nós temos algumas notícias muito claras da parte de Jesus. Ele só falta desenhar para a gente. Primeira coisa, temos 2 personagens na parábola. O rico é anônimo. O pobre, esquecido, deixado, abandonado, ele se chama Lázaro. Então, no nome de Lázaro, Lázaro é a abreviação de Eleazaro. O que significa Eleazaro? Aquele que Deus ajuda. Então, quem é que Deus podia ajudar? Só Lázaro, porque o rico se justificava por si só, né? Ele achava que com o dinheiro dele ele tinha tudo, podia tudo, fazia tudo. Só não soube investir na vida eterna e perdeu a vida eterna. Usou mal do que tinha, não soube socorrer quem necessitava, não investiu na eternidade, perdeu o reino dos céus. O grande Bento XVI, fazendo um comentário sobre esse evangelho, ele cita justamente, ele foi para o inferno. Eleazaro, o Lázaro, por sua vez, é aquele que Deus ajuda. Então o rico anônimo aqui, ele é uma abertura, um local onde a gente pode encontrar somente os sentimentos de egoísmo. Quem é o rico anônimo? Aquele que pensou somente em si mesmo, aquele que cego, porque era rico, era incapaz de olhar ao redor. Hoje o problema é que a gente não precisa nem ter muito dinheiro e ser incapaz de olhar ao redor. Estamos vivendo um momento tão egoísta, que mesmo pobre do jeito que a gente acaba levantando o nariz para cima, esquece de olhar para o lado, tropeça na pedra, baixa a cabeça no poste da vida. Isso quando a gente tem gente aí andando com o celular na mão, né? Não olha, não cumprimenta, lá, qualquer dia, pode ser da vida da gente isso, hein? Na vida de todos nós, não sermos capazes de olhar ao nosso redor e perceber quem realmente é digno dos nossos cuidados, quem precisa da gente. Quanto mais dentro da nossa própria casa podemos ser ricos de nós mesmos, cheios de empáfia, de orgulho, incapazes de olhar para aqueles que Deus ajuda, Eleazaros, que estão dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso trabalho, ao nosso alcance, né? Então esse Eleazaro, esse Lázaro, esse personagem da parábola, ele representa todos aqueles que são esquecidos. Mas os esquecidos pelos homens, Eleazaro, esses Deus não esquece. Então nós temos aqui uma consolação. Quando você se sentir esquecido, sem valor aos olhos dos homens, lembre-se, eu sou um Eleazaro, Deus se lembra de mim, Deus não se esquece da minha necessidade, é a consolação, a certeza que a gente tem. Outro conceito que está aqui presente no discurso da parábola é uma coisa que a gente não pode se esquecer: a morte é ato definitivo. Você pode fazer alguma coisa até o teu último suspiro, até teu último instante ali você pode se converter. Morreu, acabou, não adianta você querer mais nada.
Não adianta depois também ficar mandando rezar a missa para os outros que morreram, para você tirar da sua consciência o que você não fez, o que você deixou de fazer, porque o que você tinha que fazer e o que a gente tem que fazer enquanto estamos vivos. Então a vida é um dom para a gente, um dom de transformação, um dom de mudança e de conversão, enquanto eu estou vivo. A morte, lembrem-se, é ato definitivo, é inapelável, não tem mais apelo na morte. Antes dela a gente pode apelar para Deus, apelar para o nosso coração humano, transformarmos nossa vida, para que nós possamos, antes deste ato definitivo que é a vida, que é a entrega da nossa vida a Deus, ali nós podemos buscar mudanças. Então é em vida que a gente se corrige. Então se você tem alguém para perdoar, se você tem alguém para com quem se reconciliar, faça agora, não deixa para amanhã não. Pode não dar tempo, pode não sobrar tempo, é agora. O tempo que a gente tem é esse, enquanto temos vida, e temos que usar bem da nossa vida. Então é em vida que corrigimos nossas omissões diante do sofrimento e da necessidade dos outros. É em vida que nós corrigimos nossos atos e vamos ao socorro do fraco. Quem será que se sente fraco que está ao nosso redor? Será que nós temos consciência? Às vezes nós criticamos, nós julgamos, nós condenamos, mas não vamos ali nos aproximar para descobrir qual a fraqueza desse nosso irmão, em como eu posso fortalecê-lo com a minha presença na vida dele, o que ele precisa, o que eu posso oferecer. E eu faço isso enquanto eu estou vivo, e eu corrijo essa falta de atenção enquanto eu estou vivo. Nós precisamos nos corrigir, ainda dentro do tema do Evangelho, hoje, da nossa gana de dominação, que às vezes a gente se aproxima do outro, porque a gente quer dominar a pessoa, a gente quer que a pessoa faça exatamente aquilo que a gente quer, a gente se esquece dos outros, a gente só pensa na gente. Eu não penso se aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, vai ofender, vai incomodar, ou vai fazer o outro sofrer. Eu só estou pensando no meu bem-estar. Estou pensando, eu estou bem, se eu estiver bem o resto não se importa. Isso é um ato de egoísmo da nossa parte, e a gente precisa corrigir isso enquanto estamos vivendo com as pessoas. Eu tenho que sair do centro, eu tenho que pôr o outro no centro. E o terceiro ensinamento que nós encontramos aqui, nós precisamos em vida corrigir o nosso caminho, porque nós temos diante dos olhos a nossa destinação. Qual é a nossa destinação? A eternidade. É isso que me ajuda a pensar. Por que eu tenho que me corrigir aqui? Por que em vida eu preciso buscar um relacionamento melhor? Porque eu tenho que me exercitar nessa busca que enriquece, enaltece, amadurece a minha vida, porque eu busco o que é eterno. Eu busco o que está além das aparências, além das situações. Eu busco aquilo que é de Deus, aquilo que está em Deus. Eu busco o que está em Deus, e o que está em Deus me coloca na eternidade. O Evangelho nos fala, né? Esse caminho que nós estamos fazendo é um caminho de amor. Lembrando que terça-feira nós vamos celebrar Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela queria ser no coração da igreja o amor. Os casais precisam buscar ser no matrimônio, dentro de casa, expressão do amor. Nós temos que buscar, o que nós queremos ser, não é? Eu quero ser no coração da igreja o amor. Sublime desejo, sublime vocação de Santa Teresinha, que deveria ser também o nosso sublime amor, a nossa sublime vocação. Mas o Evangelho hoje nos lembra desse amor, que não é só sentimento, esse amor que se transforma em serviço e caridade. Eu falo de amor como um sentimento que eu trago no peito, né? Mas o amor tem hora que ele tem que se desdobrar em serviço, em caridade. A gente ama de forma concreta, quando a gente tem que suportar alguém, quando a gente tem que ir ao encontro de alguém, morrer para as nossas vontades, a gente tem que fazer isso por amor. E para nós encerrarmos, o Evangelho de hoje, ele também deixa para nós um ensinamento muito claro, entre o diálogo
desse homem anônimo, que já encerrou definitivamente suas possibilidades, quando ele pede, manda alguém lá avisar. Jesus deixa bem claro, e tem que ficar bem claro para a gente, espero que eu não precise desenhar: os mortos não voltam para falar conosco. Esquece disso e não fica com um pé lá e um pé cá. Ou você é de Deus, ou você não é nada. Então deixemos os mortos descansarem em paz na sua glória. Não é dever nosso, e Deus não quer que nós os invoquemos. Eles não têm nada para falar para a gente. Deixa eles contemplar a glória de Deus. E a gente não tem que ficar buscando nem confirmação e nem voz. Se você não escutou em vida, não é agora depois de morto que você vai lá escutar, porque você não vai escutar ninguém. Você vai escutar talvez a tua própria consciência, ou os desejos que você tem no teu coração, ou as coisas que você não resolveu dentro do teu coração. Então não existe aqui, não existe comunicação entre vivos e mortos. Existe comunicação entre vivos. E existe comunicação entre o nosso coração e o coração de Deus, e é só isso que a gente busca, e o que está fora disso não serve para nós, e não cabe no nosso coração, e nem na nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador.